Nós vamos continuar, meus irmãos, a série de mensagens sobre o capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 14. E eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é o tema desta série de mensagens, hoje sendo a terceira. E diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus aplique no nosso coração a porção vida de sua santa palavra. Amém. Amém. O rei Salomão edificou e inaugurou, entregou ao povo de Israel o famoso templo. É considerada a maior obra do reinado de Salomão e uma das maiores obras realizadas na antiguidade. O templo era absolutamente magnífico, tanto quanto foi o palácio que Salomão construiu também. E ao consagrá-lo, a presença de Deus se manifestou através da glória de Deus que encheu o templo. E encheu no momento em que Salomão terminou a oração. Então, quando ele termina a oração, o templo se enche de fumaça e os sacerdotes não podiam nem entrar, porque a glória de Deus estava no santuário. Mas a oração de Salomão, ela implicava em que o povo tivesse consciência de que aquele lugar era um lugar de bênçãos, de regozijo, de gratidão, de que ao se dirigir para aquele templo, as pessoas deveriam ter a consciência de que eles deveriam ter um coração agradecido, deveriam ter um propósito de louvar a Deus sobre tudo. Então aquele templo era um templo de adoração, de reflexão, de crescimento e de bênçãos, porque nós não entendemos que as pessoas pudessem se dirigir para o grande templo e não voltassem de lá abençoadas. É a mesma coisa que acontece hoje. Por exemplo, eu não entendo que uma pessoa venha para um culto, adentre um templo e saia do mesmo jeito que entrou. Tem que sair melhor do que entrou. E por qual motivo tem que sair? Por conta dos hinos que são cantados? Por conta da ritualística? Não. O único motivo, o principal motivo, o principal motivo da bênção é a presença de Deus no culto. Amém. E isso aconteceu quando o templo se encheu da glória de Deus. E aí Salomão festejou por 8 dias a festa dos tabernáculos. As pessoas se regozijaram, mas havia a necessidade de consciência de que se dirigir para a casa do Senhor ou viver na dimensão de Deus implicava responsabilidade, compromisso e seguir algumas imposições. Por isso então ele começa a levar o povo a entender que teria que tomar uma posição, e para alcançar a bênção eles teriam que seguir e atender a determinados requisitos. Aí entra o capítulo 7 de 2 Crônicas. Os capítulos 5, 6 e 7 tratam exatamente desse assunto. Mas no 7, Salomão procurou com que o povo entendesse o compromisso. E eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: vida cristã é compromisso. Nós não entendemos vida cristã dentro de uma
apatia acomodatíssima. Vida cristã tem compromisso. Hoje pela manhã nós falávamos aqui do apelo missionário da cruz de Cristo, que é um apelo universal, um apelo vocacional, um apelo sacrificial. E quando se falava em compromisso, nós verificamos a questão da chamada, um apelo vocacional, ou seja, fomos chamados pela cruz para proclamar a mensagem de redenção. E aí então essa questão implica responsabilidade e compromisso. E nós falamos pela manhã que Cristo não obriga ninguém a seguir. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Por quê? Porque na relação com Deus, através de Cristo, está implícita e explícita a questão da voluntariedade, ou seja, é voluntário, é quem quiser, é quem se decidir, é quem for tocado, porque Cristo disse uma coisa que nos leva a refletir, e nós falamos isso hoje pela manhã. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, não é você tem que vir, você tem que seguir, não. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, é voluntário, não é obrigado, não é impositivo. Até aí está tudo tranquilo. Só tem uma coisa: se você se decidir, se optar por seguir a Cristo, a coisa muda de figura. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É verdade. Tome cada dia sua cruz e siga. Isso implica compromisso. Foi voluntário? Foi. Nós decidimos seguir a Cristo, mas a partir daí a coisa complica. E eu disse e vou repetir, que o maior inimigo que o cristão enfrenta não é o diabo, não é a carne, não é o mundo. O maior inimigo que o cristão enfrenta é ele próprio. É verdade. É por isso que Cristo diz: negue-se a si mesmo. Ou seja, começa na negação da própria vontade. E aí ele enfrenta o maior inimigo, que é ele próprio, e se expõe desse modo ao maior de todos os combates. Aconteceu com o povo de Israel a mesma coisa. Aqui, no verso 14 de 2 Crônica, ele diz: e se o meu povo... E o primeiro sermão disse, pregou, argumentou que ser povo de Deus implica responsabilidade, porque ser povo de Deus é se expor. Ser povo de Deus é dizer o seguinte: eu tenho responsabilidade em ser povo de Deus. E por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, complicou ainda mais, é o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo e verdadeiro, não é objeto de brincadeira. Verdade. Não podemos brincar. Há muita gente brincando com os céus não se brinca. Por isso, ser povo de Deus implica responsabilidade. Ser cristão, idem, muita responsabilidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, chamar-se pelo nome do Senhor, nós somos conhecidos como pessoas diferentes e temos que fazer diferença, porque Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É verdade. Então ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha o requisito: se humilhar. Foi objeto do sermão do domingo passado. Mas continua o texto dizendo: e orar. Ou seja, o requisito da humilhação, e nós dissecamos isso aqui no sermão do domingo passado, mas agora vem outro requisito: e orar. A oração é você imergir na dimensão do sagrado. A oração é a mais poderosa arma que Deus colocou nas mãos do homem, tanto para a sua vida espiritual, como para o avanço do reino de Deus. E o diabo sabe disso. E nos embaraça o quanto ele pode no exercício da oração. Ele nos embaraça, mas ele não nos impede, porque ele é poderoso para nos embaraçar, mas muito mais poderoso é Deus em Jesus Cristo. Amém. Então
Então ele nos embaraça. A nossa carne sofre os efeitos e não ora. E sem oração, murcho se torna o nosso coração, sem vigor se torna a nossa vida, sem brilho se torna o nosso testemunho, e sem poder o trabalho que fazemos no reino de Deus. Alguém já comparou a vida de oração à cidade de Samaria, ou Samaria, sitiada, assediada pelos sírios. Nela, em Samaria, não entrava nem saía ninguém. Ela estava sitiada. Tornou-se uma cidade morta, uma cidade necessitada, uma cidade aflita e uma cidade inteiramente arruinada. Assemelha-se àquele vale de ossos secos de que nos fala o profeta Ezequiel. Meus irmãos queridos, é assim que anda a maior parte dos cristãos de hoje. Podem ser comparados a valos de ossos secos. Não há músculo de resistência espiritual, não há união, não há poder, e o pior, não há vida. Vale de ossos secos. O cristão que ora, que vive em comunhão com Deus, ele é semelhante a Jerusalém edificada sobre os montes, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa. Guardada pelas fortes muralhas, desfrutando da vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, com as mais variadas atividades, com o orvalho a refrescar os jardins e os pomares nas searas de Deus. É assim o crente que ora. E a pergunta que há de se fazer agora é esta: por que nós não oramos muito? E por que não procuramos mais em nossa vida o refúgio da oração? É impressionante que os cultos de oração nas igrejas são os mais negligenciados. A vida de oração nossa, de devoção, é muito frágil, é muito vulnerável. O apóstolo Paulo diz: orar sem cessar. Imagina, a gente ora de manhã e perdemos o jeito de orar de joelhos. Senta na cama, Senhor, muito obrigado pela noite, dá um dia de paz, em nome de Jesus, amém. Aí sai para o mundo, viu, Elias? Sem poder nenhum, inteiramente vulnerável, tristemente vulnerável. Não é de admirar que alguém já disse que as nossas vitórias têm sido poucas e fugazes, e as nossas derrotas grandes e sucessivas. Não foi à toa que aqui está na palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro requisito, mas o outro é orar. E nós temos o exemplo maior da vida de oração do próprio Jesus. Jesus Cristo recomendou com frequência os seus discípulos deveriam orar. Lucas 18 trata da parábola do juiz, da pessoa que importunou o juiz, até que ele resolveu o caso daquela senhora. E aí, em Lucas 18, nós vamos encontrar dizendo o seguinte: que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desanimar. A grande questão é que a gente é muito imediatista, egoisticamente imediatista. A gente quer que Deus esteja ao nosso serviço. E tem gente que decreta: eu decreto isso, aquilo, aquilo. Não tem que decretar nada. Nada, absolutamente nada. Temos que orar sem desfalecer. Em outras palavras, sem desanimar. Mateus ou Marcos, o Evangelho de Marcos, outros evangelistas também entraram no assunto, mas no Getsemane foi a grande batalha em que Cristo submeteu-se à vontade de Deus. E ele levou Pedro, Tiago e João com ele. Disse: ficar aqui. A ideia e a premissa é que eles ficariam orando.
Cristo escolheu Pedro, Tiago e João. Foi para o Getsemane. Ele disse: ficai aqui enquanto eu vou ali orar. E aí os três ficaram. Cristo imaginou que eles estavam orando. E aí Cristo foi um pouco mais adiante e começou a orar. E a oração de Cristo era a batalha da eternidade e da salvação. Ele disse: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a luta de Cristo era tão grande que Cristo chegou ao ponto de o seu suor, o suor do seu corpo se transformou em sangue. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Era a batalha pela minha salvação, era a batalha, Gessonete, pela sua salvação, era a batalha pela salvação da humanidade, pela nossa salvação. Então era muito pesado aquilo. E Cristo então levantou-se e veio ver o que estava acontecendo com Pedro, Tiago e João. Certamente ele entendeu que eles estavam fervorosamente de joelho. Não, eles estavam dormindo. E Cristo diz: vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus é o maior exemplo de oração. Ele não se limitou a instruir os seus discípulos a oração, mas ele orou com eles, deu-lhes exemplo de oração. Muitas vezes os evangelhos dizem que Cristo passava a noite toda orando. Geralmente, às vésperas de grandes batalhas e problemas do ministério, ele passava a noite todinha orando. Quantos de nós já passou uma noite inteira orando? Eu não vou nem pedir que alguém levante a mão. Meus irmãos queridos, quando meditamos no livro de Atos e no exemplo da igreja primitiva em oração, nós ficamos abismados, absolutamente impactados com as vitórias que eles alcançaram sobre as autoridades judaicas, as vitórias que a igreja primitiva alcançou sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o próprio Satanás. E qual é o segredo? Vida de oração. O crescimento da igreja primitiva começou com 3.000 pessoas. Depois começou a crescer. Atos capítulo 1, verso 15 fala de 120. Depois o número chegou para 3.000, quando a gente lê Atos 2, 41. E depois para 5.000, Atos 4:4. Mas quando vai para o livro de Atos, capítulo 5, verso 4, já não diz mais que era 120, 3.000, 5.000, fala de um grande número. Não dá mais nem para medir, fazer um recenseamento, não. Era uma progressão em poder. Por quê? Porque eles tinham recebido o poder do Espírito Santo e, portanto, eles teriam que ir e pregar a mensagem, e Deus estava operando através deles. Hoje, vencidos pela carne, a gente diz: o que é isso, pastor? Isso é coisa da era apostólica. Deus não opera mais assim. Muita gente diz. Alguém acha que porque nós estamos na época da pós-modernidade, Deus não opera mais como operou no passado? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém. É verdade. Será que as necessidades do mundo de hoje são menos graves do que daquela época? E será que elas deixarão de ser atendidas pelo Deus de Pedro e João? Claro que não. Então, o que necessitamos é de uma vida de oração e uma profundidade de Deus em nossa vida. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, os homens esperam o nosso auxílio espiritual. Mas o que é que nós vamos entregar para eles? O que é que nós vamos dar se o nosso coração está vazio e as nossas almas secas como o deserto? Me impressiona o fato
de que quando Pedro e João entraram no templo, tinha um homem coxo e pedia esmolas. E ele pediu uma esmola para Pedro e João. E uma coisa, o livro de Atos diz, que Pedro, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Pediu para que aquele homem, aquele coxo, aquele esmolé, olhasse para eles. Olha para nós. E o homem olhou e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Foi curado. Amém. Eu saliento o fato de que Pedro disse: olha para nós. Será que nós podemos dizer hoje para o mundo: olha para nós? Muitos de nós não podem. Sabe por quê? Porque a gente sabe que se o mundo olhar para nós, não vai gostar do que está vendo. O apóstolo Paulo, antes de ser batizado, diz o livro de Atos que ele estava orando. Ficou cego no caminho de Damasco e foi orar. Foi preciso Ananias chegar lá e pôr as mãos, as escamas descerem dos seus olhos, mas Paulo, antes de batizar-se, foi orar, estava orando. O que nos identifica com o Senhor, meus amados irmãos, e com a verdadeira natureza do reino de Deus é a oração. Paulo, depois de ser batizado, ele passou 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia, e é um deserto abrasador. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o deserto lá nos Emirados Árabes. Paulo passou 3 anos nos desertos da Arábia, depois de batizado, antes de começar a pregar. E ele escreveu em Efésios capítulo 6, verso 9, dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Paulo pediu oração à igreja. Em Tessalonicenses 5,17, Paulo ordena: orai sem cessar. Meus amados irmãos, Deus nos manda orar. Alguém tem dúvida de que precisamos orar? Em irmão Jerônimo? Não. Devemos orar. Tudo ao nosso redor nos concita, nos pede oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Isso não é ficção, isso é realidade. Mas é um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção: os exemplos que a Bíblia nos dá de oração. O primeiro, entre tantos, mas o primeiro, Jacó, no vale de Jaboque. Jacó passou 20 anos longe do seu irmão Esaú, e a coisa não foi bem para ele. Foi enganado por Labão. A gente conhece a história. Está lá em Gênesis capítulo 32. E ele resolveu voltar. Lia e Raquel, as esposas, e ele amava mais Raquel do que a Lia. Jacó sabia que Esaú estava esperando por ele. Por quê? Porque Esaú cultivou no coração uma coisa que a Bíblia diz que não devemos cultivar. Esaú cultivou no coração aquilo que a Bíblia chama de raiz de amargura. Ele não esqueceu o que Jacó fez com ele. Mas ele não se lembrou que ele foi responsável também e vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mas ele, a raiz de amargura, continuava. E ele preparou 400 homens e disse: eu vou encontrar com ele. E se ele está pensando que ele vai encontrar aqui moleza, não vai não. Jacó sabia que aquele encontro com Esaú, seu irmão, seria o último dia de liberdade que ele teria. O encontro com Esaú era inevitável. No dia anterior, ele saiu com as mulheres, os filhos, saiu com os bens. Tá? No dia anterior, à tarde, Jacó, com o coração pesado, fez passar as águas de Jaboque, as mulheres, os servos, os filhos,
tudo o gado, tudo que ele possuía. E quando o sol se pôs, Jacó voltou a atravessar o val de Jaboque e ficou a sós com Deus. A batalha teria que ser em oração. Esaú estava vindo com 400 homens. Ele disse: vou passar todos e vou ficar sozinho em oração. E quando o sol se pôs, ele sozinho começou a lutar com um homem. Essa descrição está em Gênesis 32, dos versículos 22 ao 28. Jacó entrou naquela batalha, meus irmãos, não com a atitude que caracteriza hoje muitos de nós. Quando oramos e pedimos as bênçãos de Deus, a gente está pouco preocupado se vai ser atendido ou não, via de regra. Se o Senhor fizer, fez. Se não fizer, não faz. Jacó foi diferente. Enquanto nós ficamos aguardando uma outra oportunidade, Jacó entrou na batalha com determinação. Quando o anjo ameaçou se retirar dele, ele disse: não vai não. Não me te deixarei ir enquanto não me abençoares. A batalha com Deus tem que ser assim: não te deixarei, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. É um exemplo que nós temos aqui. Jacó no val de Jaboque: não te deixarei ir se não me abençoares. E o resultado disso, qual foi? Jacó foi abençoado. E a Bíblia diz, o anjo disse para ele: lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Através de que da oração ele sai, ele ficou só. Chamou aquele lugar de Peniel, tanto quanto Betel, lugar de comunhão, aquele sonho que ele teve. O exemplo de Jacó no val de Jaboque deve nos levar a entender que nós temos que entrar na vida de oração com determinação. Eu vou ser abençoado. E sabe por que você vai ser abençoado? Porque Deus é fiel. Amém. Um outro exemplo que nós tiramos da Bíblia sobre oração e o poder da oração é o profeta Elias. 3 anos e meio sem chover em Israel. Profecia de Elias. A causa, o pecado do rei Acabe, casado com Jezabel. 3 anos de morte e assolação, miséria extrema por toda parte. Não choveu. Elias era o sinal de Deus, meus amados irmãos, nessa trama. E aí, depois do tempo que Deus determinou, ele chega para Acabe e me impressiona a coragem dele diante do rei. O rei mandou procurá-lo por tudo que é lugar, não conseguiu encontrar, porque ele só teria ir ao rei quando Deus mandasse. 3 anos e meio depois, Deus mandou: apresenta-te a Acabe. E aí Elias foi e se apresentou a Acabe. Quando ele entrou no palácio do rei, o rei disse: és tu o perturbador de Israel? Um outro teria ficado medroso, porque o rei era poderoso. Elias olhou para ele e disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o Senhor e serviste aos Baalis. O homem de Deus é corajoso. O homem de Deus não teme reis, porque sabe que o Senhor derruba reis e estabelece reis. É verdade. Louvado seja o seu nome. É verdade. E assim aconteceu. E Elias então faz um desafio: vamos então enfrentar os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Acera. E aí vamos fazer um altar, vamos colocar a lenha e vamos então cada um orar para o seu Deus. Os profetas de Baal e Acera orando para Baal e Acera, e Elias oraria ao Senhor Deus. E o tempo passou, os profetas de Baal e Acera começaram a retalhar o corpo com facas, porque eles estavam orando com Elias. Começou a gozar a cara deles: escuta aqui, vocês podem estar acontecendo que o Deus de vocês está dormindo, fala mais alto para ele acordar. Não acordou, porque não ia acordar jamais. E Elias então diz o seguinte: põe água junto ao altar.
água junto ao altar, põe o sacrifício. E sabe o que aconteceu? Elias orou, e meus irmãos, o fogo do céu desceu. E por quê? Porque quando nós oramos, o fogo de Deus desce. Amém. Para queimar o pecado, para queimar o desânimo, para queimar a apatia e para nós alcançarmos a vitória que Elias alcançou. Amém. Louvado seja Deus. E Elias orou, disse: Senhor, mas agora saber que eu sou o teu servo e que tu farás a obra por meu intermédio. Foi assim que aconteceu. E o fogo desceu. Mas não só o fogo desceu, a chuva caiu, os ventos sopraram e a bênção e a vitória chegou. Amém, meu Deus. Podem ficar certos, irmãos, de uma coisa: aconteceu com Jacó, aconteceu com Elias, e pode acontecer com a Igreja Batista do Alegria. Amém. Louvado seja Deus. O terceiro exemplo e último é a igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de João, foi morto à espada por ordem do rei Herodes. Pedro estava preso em Jerusalém, de acordo com o relato em Atos 12. Mas tinha uma coisa que fazia diferença: a igreja estava orando por Pedro. Diz a palavra que a igreja orava por Pedro enquanto ele estava preso. A igreja derramava-se perante o Senhor, enfrentava uma batalha espiritual muito grande, e o resultado foi que Deus honrou, premiou aquela atitude, e Pedro foi miraculosamente solto do cárcere, e aquela igreja orou até que recebesse a bênção. Amém. Queremos a bênção, queremos a vitória, o caminho da oração. Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Em Lucas 24, verso 49, Cristo ordenou os discípulos que aguardassem em Jerusalém a promessa do Espírito Santo, e eles fizeram isso. Essa promessa foi feita a mais de 500 irmãos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que Cristo foi visto por aproximadamente 500 irmãos antes de ascender aos céus. E a bênção veio, mas veio sobre 120 e não sobre 500. A bênção do derramamento do Espírito Santo veio apenas sobre 120, porque 380 não foram atrás da bênção. Cristo disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 120 entendeu que o poder viria, 380 cada um ao seu lugar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Verdade. Os 120 entraram na batalha e só saíram da batalha com a vitória. Amém, meu Deus. Eles não desanimaram como os 380. Isso é uma coisa que não nos passa pela mente. Foram 500 que viram Cristo subindo, conviveram com Cristo durante 40 dias, depois que ele morrera e ressuscitara. Meus irmãos queridos, o caminho a ser palmilhado por nós deve ser o mesmo. Orarmos com deliberação. Tem que deliberar que Deus é poderoso e que temos que temer a Ele, porque Ele é o temor que não deixa lugar para outros temores. Temos que orar certos de queremos receber a bênção. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, é verdade. Temos que orar até que o Senhor nos conceda a bênção, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é o caminho para a vitória, e a vitória é nossa. Amém, no meu nome Deus. do Senhor Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Próximo domingo a gente vai continuar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e se converter, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É o tema do próximo dia. E no dia 2, que é o dia da eleição, nós iremos concluir dizendo o seguinte: Deus, ao ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e glória a Ele, vai sarar a nossa terra. Amém. Louvado seja Deus. Deus nos abençoe. Amém. Fiquemos de pé. Os trabalhos da igreja continuam normais. Na quarta-feira, o culto de oração. Na quinta-feira, o culto da hora nona. E os irmãos, membros da igreja, já sabem, esses trabalhos devem prestigiá-los com a sua presença. Pois não, irmão? A oficina de mordomia continuará no próximo domingo, encerrando com toda a vitória que já foi alcançada até de hoje. Então, próximo domingo, na escola dominical, segundo momento da oficina de mordomia. Deus abençoe os irmãos. Recebei a bênção apostólica, agradecendo a presença de todos os visitantes, os irmãos aqui. Comunique aos outros também para vir à igreja, estar aqui no domingo pela manhã, no domingo à noite. Recebi a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todo sempre. Amém. Podeis sentar e orar silenciosamente. A pastora vai se dirigir à porta para cumprimentar os irmãos.